Olá, pessoal! Eu venho aqui agora para conversar um pouquinho com vocês sobre História da América, trabalhando uma primeira aula sobre a nossa unidade 1, que é a relação Estados Unidos com a América Latina. Então, para isso, eu vou tratar com vocês agora alguns acontecimentos que são importantes para o entendimento desse contexto, principalmente no contexto do final do século XIX, mas para isso nós precisamos também observar alguns aspectos lá do começo, digamos assim, da história dos Estados Unidos no que diz respeito ao processo de independência das 13 colônias do Norte. Então, começando ali pelas 13 colônias, em 1776 nós temos o início do processo de independência, das guerras de independência, que vão se estender até 1781, que é quando os Estados Unidos definitivamente, as 13 colônias definitivamente derrotam a Inglaterra nesse processo. Então, 1783, nós temos então a escritura da Constituição dos Estados Unidos, ela é promulgada em 1783, quando também uma parte adicional do que vai começar do processo oeste, de ida para o oeste dos Estados Unidos, é adquirido no Tratado de Versalhes de 1783. Então, a partir daí, os Estados Unidos iniciam uma postura de expansão. 1803, nós vamos ter a compra da região da Louisiana, que não é só o estado da Louisiana mais ao sul, mas é toda a parte norte até a fronteira do Oregon, isso em 1803. Depois, a região do Oregon é comprada, cedida pela Inglaterra em 1846. Nós temos a Califórnia e o Novo México, cedidos pelo México, foram comprados na realidade em 1848, assim como também o Texas, que foi anexado em 1845, porém o Texas com guerra. Então nós temos esse processo e em 1819 a compra da Flórida, que foi comprada da Espanha. A mesma Espanha que no final do século XIX vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Então nós temos um processo aí de expansão do território, principalmente para o oeste, e que na segunda metade do século XIX vai ficar conhecida como a ida para o oeste, também conhecido como o Destino Manifesto. Então é uma expansão para o oeste dos Estados Unidos, uma marcha para o oeste, impulsionado também pelo grande fluxo de imigrantes que vem para a América na segunda metade do século XIX, formada principalmente por irlandeses, italianos, alemães, assim como também ocorreu com o Brasil. Então nós temos esse processo. O impacto internamente nos Estados Unidos é o impacto provocado nas populações nativas dos Estados Unidos, que sofreram um impacto imenso com essa expansão. Então, nós temos esse processo, os pueblos, os navarros, principalmente, sofreram muito, são povos indígenas que sofreram muito com esse processo de expansão. Como nós temos em 1804 a independência do Haiti, então os Estados Unidos eles ficam com os faróis ligados, digamos assim, com relação ao Caribe e com uma forte oposição ao Haiti, apoiando a França, inclusive, promovendo o boicote junto com a França contra o Haiti. E os Estados Unidos vão começar a investir em Cuba nesse processo, exatamente para inviabilizar o Haiti, porque o Haiti era o maior produtor de açúcar naquele momento. Então, isso só para a gente ter uma ideia de como vai começar a se desenhar uma perspectiva imperialista
na política interna e externa dos Estados Unidos a partir de então, principalmente a partir do governo Monroe, na década de 1820, quando ele lança em 1823 a política da América para os americanos e o que a gente vai conhecer também como Big Stick, né, que é o grande porrete, que é estender os domínios dos Estados Unidos, né, a toda a força. Então nós temos esse processo que se inicia aí, né, com o slogan, né, da América para os americanos, mas não esquecendo para os americanos do norte. Então é esse processo que se estabelece ali até a metade do século XIX e que, a partir da década de 1860, os Estados Unidos vão mergulhar numa traumática guerra civil, conhecida como a Guerra de Secessão, entre 1860 e 1865. Então, né, nós encerramos aqui essa aula com esses pontos para vocês refletirem e a gente pensar um pouquinho nessas questões, e depois eu vou voltar com a continuação da relação dos Estados Unidos com a América Latina no pós-Guerra de Secessão, ok? Um abraço a todos e até mais!